Oi pessoal, hoje nós vamos falar aqui no Viver com Florais um pouquinho sobre ansiedade e como é que a gente pode se observar em relação aos nossos estados de ansiedade. Vocês viram que eu fiz um post, né, onde tem ali uma escala, onde a gente está ali trazendo só uma sugestão para a gente poder fazer uma autoobservação. Então ali tem uma escala onde 1 diz respeito a como é que está a nossa concentração, 3 como é que está o nosso nível de impaciência, de irritabilidade, o 5 como é que está o nosso autocuidado, o 7 então como que é a nossa sobrecarga e então o 10 seria um nível emergencial. Para a gente pensar um pouco que florais nós poderíamos utilizar em cada uma dessas escalas. Mas para a gente poder fazer essa avaliação, vamos conhecer um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre ansiedade, porque ansiedade é uma palavra que as pessoas usam bastante, mas dentro dos critérios da saúde mental, a gente sabe que existe ali um protocolo, né, de alguns sinais e sintomas específicos. Então, no primeiro momento, a gente pode começar a perceber que uma pessoa que a gente pode dizer que ela é uma pessoa ansiosa, ela já vem percorrendo determinados sintomas por um período longo, pelo menos por uns 6 meses. E então a gente pode observar que essa pessoa mostra uma certa insegurança, começa a ter um receio dentro das atividades de vida diária dela, ela começa a apresentar algumas dificuldades em se posicionar, em responder adequadamente. Podemos observar que às vezes essa pessoa começa a desenvolver alguns pensamentos sobre fracasso, sobre insucesso. Também observamos que a pessoa bate muito na questão de uma expectativa de um futuro sombrio. Ela não consegue visualizar mais possibilidades, não está conectada de forma nenhuma com questões de abundância de possibilidades no futuro. Muito pelo contrário, retrata aí sempre um estado de alerta. E o que é muito curioso, essa pessoa começa a ter atitudes e comportamentos de dependência que ela não tinha antes. Então começa a recorrer às pessoas no entorno para estarem com ela, para fazer alguma atividade com ela, sempre solicitando ajuda. É um pedido de ajuda, né? Então esse estado de alerta vai se prolongando. Muitas vezes a ansiedade ela é confundida também com quadros depressivos. Na verdade, o que nós podemos entender é que a ansiedade ela é como que a raiz de muitos outros transtornos, assim como os transtornos de humor, no caso a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, o próprio estresse, né? Então, esse estado de angústia, esse estado de ansiedade, ele pode ir se reorientando para outros quadros psicopatológicos, outros quadros de transtorno. Então aqui no nosso Viver com Florais, a gente ainda vai olhar um pouquinho mais, né, a sintomatologia possível que aparece em estados de ansiedade. Então a gente vai ver que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que às vezes se queixa, né, de uma respiração muito ofegante, de taquicardia, de tensão muscular, né? Ela tá tensa a maior parte do tempo. Às vezes ela também fala um pouco sobre cansaço, né? Sente tontura, náusea. E aí a gente tem outro indicativo muito importante, que ela tem uma dificuldade no sono. Ela começa a demonstrar uma dificuldade no sono natural que ela tinha. Então ela começa a ter insônia, mais dificuldade para dormir, ou acorda na madrugada, começa a pensar em coisas que ela tem que fazer. Naturalmente ela começa a ficar mais irritada durante o dia, né? Então vamos pensar um pouco nessa graduação que eu propus para vocês pensarem, quais os florais. Então eu tenho aqui algumas imagens de florais para mostrar para vocês. Vamos partir do primeiro grau, né? Nível 1 de ansiedade. Quando nós estamos começando a apresentar algumas dificuldades na nossa concentração. Então a memória começa a falhar, você ia fazer uma coisa, aí você chega no lugar e fala, o que eu fui fazer mesmo aqui? Ou você começa um processo, um trabalho, e aí você se dispersa facilmente, não consegue manter essa concentração. Eu vou trazer para vocês aqui no nosso Viver com Florais, sobre ansiedade, sempre uma flor de Bach,
e uma flor do bucho australiano, tá? Então, nos florais de Bach, a gente tem a White Chestnut, né? Que é uma essência floral que auxilia a gente justamente nesse momento onde os nossos pensamentos começam a ficar dispersivos. Por quê? Porque eles estão buscando soluções para as nossas preocupações. Então, a partir desse momento, a gente começa a ficar mais angustiado, mais ansioso, e isso se retrata primeiramente dos nossos pensamentos. Jacarandá é uma essência floral também do bucho australiano, essa essência linda que vocês conhecem, que vai trazer mais clareza para os nossos pensamentos. Também é uma essência que, assim, de repente, você se dispersa. Aquele momento que você começa a perceber assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Então, você começa uma parte, vai fazer outra. Isso é jacarandá. O jacarandá pode começar a alinhar nesse primeiro, né, sinal de ansiedade que a gente colocou aí como concentração, tá? No segundo grau, a gente vai para impaciência. E é claro que a essência floral que vem pra gente é Empatins, do sistema Bach, né? Que é uma essência floral que atua muito em como nós estamos lidando com o tempo das coisas. Então, não temos mais aquela paciência, aguardar as coisas nos torna muito ansiosos. Às vezes vamos a um lugar, um atendimento, e o atendimento começa a demorar, você vai ficando aflito, ansioso, ou você tem um compromisso e então você quer chegar antes, muito antes. A ansiedade faz com que você faça assim, bom, eu tenho algo para fazer, vai logo, termina logo, porque para mim, me alivia, é melhor. Tá? Paralelo a isso, a gente também tem o Black Eyed Susan, uma essência do bucho australiano com uma certa semelhança com o Empatins, mas que ela traz pra gente essa possibilidade de dizer pra gente, calma, desacelera, para que os seus pensamentos possam estar mergulhados naquilo que você realmente precisa fazer, né? E que você tenha paciência com o entorno, né? Que tá, às vezes, num ritmo e num tempo diferente do seu, tá? Muito bem, aí a gente vai para o grau 5, que é o grau do autocuidado, né? E eu trouxe aqui duas essências um pouco diferentes do que a gente possa imaginar. Eu até pensei em colocar a Self Heal, que é uma essência muito linda da Califórnia, mas mantendo a ideia da gente falar de Bach e Bush, eu trouxe para vocês, e vou começar por ela, Five Corners. Five Corners é a essência do bucho australiano, que atua muito no nosso compromisso de autoestima, de autocuidado, da gente olhar pra gente e dar um valor maior para nós mesmos. Então, quando a gente trabalha com Five Corners, a gente também está tratando de cuidar dos nossos comportamentos sabotadores. Eu vou fazer um Viver com Florais só sobre autossabotagem, tá? Mas aqui no Five Corners é aquela percepção que a gente tem de que, assim, quando tudo tá indo bem, a gente encontra uma forma de dar errado pra gente. Então isso também causa muita ansiedade. Claro que nós vamos ter que investigar o que tem por trás disso, né? Quais são as nossas questões, as nossas crenças e questões de automerecimento sobre isso. Então, o Five Corners diz assim, ó, dá um tempo pra você, olha pra você, cuida de você. E isso é importante. Se a gente olhou aí na nossa escala e já estamos no nível 5 de ansiedade, é sinal que é hora de, mais do que hora, de prestar atenção em como é que a gente está conduzindo a vida da gente. Muitas vezes essas questões de ansiedade, porque também estamos fazendo coisas que não tem nada a ver e nós temos que dar sequência e aquilo está angustiando e a gente não está ouvindo a nossa voz interior. Uma outra essência que eu pensei é Rockwater. Rockwater é uma essência do floral de Bach, do sistema de Bach, mas não é a essência de uma flor. Rockwater é a essência da água pura e cristalina, que vem de uma fonte. Então, quando o Dr. Bach criou o Rockwater, ele pensou nas pessoas que são sempre muito sistemáticas, muito organizadas, e que com isso elas criam uma certa rigidez para elas. Ora, vejamos que interessante, as águas, elas vêm do escuro, das profundezas, e elas encontram um caminho para a luz, para poder jorrar, para poder expressar. E como é que elas fazem isso? Se não através de permitir o fluxo da vida, permitir
a flexibilidade, né, da sua extensão, do seu desenvolvimento, da sua desenvoltura. Então a Rockwater é uma essência bem interessante para as pessoas que estão se sentindo encapsuladas, rígidas, fechadas em determinados sistemas de vida, e aí elas não conseguem fluir e acabam criando para si, né, uma angústia maior, uma ansiedade, porque se sentem travadas. Então o Rockwater é uma essência para ajudar a gente a entrar no fluxo da vida, né? A reencontrar o nosso caminho com essa condição de flexibilidade, de adaptabilidade às situações que estão exigindo demais de nós. Eu acredito muito no Rockwater para as questões de ansiedade. E aí a gente foi para o nível 7, que fala sobre sobrecarga. Na sobrecarga, a gente lembra de Elmi, uma essência floral de Bach, que o Dr. Bach pensou nela para as pessoas, inclusive, que são cuidadoras de outras pessoas, né? Mas que assumem cargas por missão de vida, por momento de vida, que são maiores do que aquilo que ela possa imaginar que ela teria condições de enfrentar. Vamos pensar no momento que nós estamos vivendo agora, né? Nós já estamos aí com 120 dias quase de confinamento, então existe uma sobrecarga já, porque no começo as pessoas lidaram muito com a sua ansiedade pelo medo do que poderia ser, depois vai entrando num processo de adaptação que foi feito, mas agora é assim, nossa, como é que eu dou conta ainda de tudo isso e do que vem pela frente? Então o Elmi é para as pessoas que estão sentindo essa sobrecarga de cuidar de si, de cuidar dos familiares, de cuidar dos seus negócios, né? E que tem que criar alguma coisa nova, mas antes de poder ter condição de criar algo, ela precisa se autossustentar. Paw das essências florais do bucho australiano é uma essência que vai ajudar muito nesse processo de sobrecarga mental, que muitas vezes se retrata no físico. Então muita ansiedade pelas necessidades que são impostas, isso vai fazendo com que a pessoa fique com dor de cabeça, né? Comece a ficar muito aturdido, confunde as coisas, já não tem mais paciência, como já vimos, e também já não tem mais condição de suportar e de tolerar o que ela tem que enfrentar, né? Então o Paw é uma essência que vai trazer, e vocês estão vendo que ela tem essa assinatura como se fosse uma ventoinha, né? E essa espiralada ventoinha é como se ela tivesse aqui para justamente assim, ó, liberar todas esses sentimentos de peso, de infortúnio que você tem que dar conta e superar. Então ela administra o teu campo mental para lidar com as novas situações. E chegamos então no 10, né? Que é o momento onde nós vamos falar do emergencial. No emergencial, a gente tem uma possibilidade aí de trabalhar com o Waratah, a essência floral do bucho australiano, que está dentro do Emergency, que é a essência emergencial do sistema do bucho australiano. Mas o Waratah é aquela essência, gente, como eu falo, ela vai lá e puxa você do fundo do poço, te dá força para você se erguer e continuar, tá? É claro que você tá num nível emergencial de ansiedade, é um nível que você já tá angustiado, você já largou as coisas que você tem que fazer, você já brigou com a família, né? E talvez já esteja até pensando numa intervenção, né, medicamentosa. Então, o Waratah é esse suporte firme, consistente, que traz esta condição de você se solidificar de novo para poder dar conta das situações. Claro que a gente pode pensar também num floral que vai, à medida que o Waratah dá força, vem o Olive e dá um abraço, né, de continência mesmo. O Olive é uma essência floral dos florais de Bach, é o floral da oliveira, e a gente sabe que as oliveiras, elas são árvores que mesmo com o tempo, elas podem parecer até que elas já morreram, mas elas estão vívidas, elas estão vivas, tem força, tem energia dentro delas.
a colheita, né, das azeitonas é sempre um ato um pouco agressivo para elas, mas elas continuam oferecendo aquilo que elas têm de melhor. Então o Olive também é uma essência que atua nesse processo de convalescência, quando você chega no seu limite e então você precisa mesmo descansar e se atenuar para poder seguir. Eu falei do Aratá, né, essência floral do bucho australiano, e queria referir para vocês os emergenciais que a gente tem, que são emergenciais além do emergency do bucho australiano, né, a gente tem os compostos de emergenciais. Então são pelo menos 3 florais, né, 3 linhas de florais, 3 produtores diferentes com os quais nós temos a segurança de trabalhar com o emergencial, dependendo da farmácia que você vai, que você indica para o teu cliente, pode ser que ela trabalhe com um ou com o outro, mas a gente tem então esse daqui que é o Rescue Remedy do laboratório Nelson's, o queridinho Five Flower do laboratório da Healing Herbs, né? Eu falo queridinho porque conheço profundamente o trabalho do Julian Barnard e sei que é um trabalho lindíssimo que ele faz. E o Revival Remedy, que tá chegando no mercado brasileiro também, né? Que é da Crystal Herbs. Então são produtos que você pode confiar. Eu tô dizendo isso, gente, porque muitas vezes as pessoas tiram fotos para mim e mandam assim, é esse o emergencial? Né? Porque a gente tem aí no mercado alguns outros produtos que eu diria que para mim nem são do meu conhecimento profundo, né? Mas eu sei que essas 3 linhas são de laboratórios muito seguros e nós podemos indicar para os nossos clientes com confiança e tranquilidade, tá? Então, eu espero que você tenha aproveitado bastante o nosso Viver com Florais. Nós vamos continuar falando sobre saúde mental. Daqui a 1 semana e meia começa o curso Clínica Floral, Saúde Mental. O projeto Clínica Floral é um projeto direcionado para terapeutas florais, sempre como um curso de desenvolvimento do papel do terapeuta floral, oferecendo, né, uma extensão, um aprimoramento para o trabalho e a prática do terapeuta floral. Então, nós tivemos o módulo 1, que foi prática terapêutica, o módulo 2, que foi diagnóstico, agora nós estamos indo para o 3, que é saúde mental, no qual nós vamos conhecer diversos transtornos emocionais e transtornos de personalidade, de conduta e essências que estão reverberando nos padrões que nós vamos falar. Vamos também conhecer algumas questões sobre psicodinâmica, né? É um curso de 8 horas e começa agora no comecinho de agosto, tá? E espero vocês e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Em breve a gente está de novo com Viver com Florais, com outro tema para vocês de interesse. Até lá!